vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre a China depois da Revolução Chinesa. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior a gente falou um pouco do preâmbulo da Revolução Chinesa, de todos os conflitos que ocorreram, chegado ao poder do Partido Chinês em 1º de outubro de 1949, e como foi aquele primeiro período de consolidação do poderio do Partido Comunista, os primeiros processos de mudança e a relação da China com a União Soviética. Como a gente comentou, houve uma tentativa da China de se desvincular da União Soviética para não incorrer nos mesmos erros, para a revolução não perder o sentido de ser uma revolução, um proletariado e toda essa simbologia que o comunismo traz para a sua movimentação. O Mao Tse-tung, que foi o principal líder da Revolução Chinesa, ele lançou uma ideia de que uma revolução comunista precisa estar em constante processo de revolução. É preciso sempre estar se auto-revolucionando para justamente não cair naquilo que a União Soviética caiu, de ser uma sociedade engessada, de ser uma sociedade onde o proletariado acabava sendo subalterno, sendo esmagado pelo poder e toda essa situação que a gente conhece bem sobre como foi o período da União Soviética com Stalin. E dessa forma, essa visão que o Mao Tse-tung desenvolveu, vieram dois eventos que foram bastante importantes para a China nesse período, que vai de 1958 até a morte do Mao Tse-tung em 1976, que foram o Grande Salto Adiante ou o Grande Salto à Frente, conforme for a tradição, e também a Revolução Cultural. O Grande Salto Adiante foi o primeiro processo, o primeiro interesse de processo de grande desenvolvimento econômico na China depois do primeiro plano quinquenal. O primeiro plano quinquenal não deu tão certo assim, e o Mao Tse-tung pensou em fazer algo ainda mais profundo, um modelo econômico que de fato alterasse todos os padrões da China e que fomentasse um processo de desenvolvimento econômico muito veloz. Tem uma frase do Mao Tse-tung da época que falava que ele queria que a China alcançasse o desenvolvimento econômico da Inglaterra em apenas 15 anos. Ou seja, ele queria um avanço produtivo, um avanço de desenvolvimento, um avanço tecnológico muito rápido. E ele achava que isso poderia ser alcançado graças a uma espécie de espírito revolucionário, um espírito das massas, um espírito de força de vontade, através do trabalho intenso de toda a população chinesa. E essa foi a ideologia que se tentou utilizar para sustentar esse grande salto adiante. O grande salto adiante, ele foi um modelo econômico, basicamente, principalmente na área rural. Houve um processo massivo de reforma agrária. As pequenas propriedades, as propriedades rurais, elas foram transformadas em enormes comunas produtivas. A posse de terra na China, ela praticamente deixou de existir, apenas havia terras coletivas onde os camponeses trabalhavam coletivamente, ou seja, todo o panorama da estrutura agrária da China foi alterado num período muito rápido de tempo. E junto a isso houve processos como, por exemplo, você utilizar a mão de obra agrária que estivesse parado no período de entre-safra para trabalhar na indústria. Teve todo um modelo planejado para se fazer esse salto econômico pretendido. A gente tem que pensar que dentro de um modelo de uma sociedade comunista, a economia ela é planejada. Numa sociedade capitalista, o que rege a economia é aquele termo cunhado pelo Adam Smith da mão invisível do mercado. A vontade de cada pessoa em conseguir algo, em oferecer algo, faz com que tudo se equilibre. Ninguém diz
quanto a comida deve ser produzida, quanto a roupa deve ser produzida. A próprio equilíbrio entre oferta e demanda vai fazer com que toda a economia se sustente. Já numa economia comunista, a gente tem uma economia planejada. Você tem uma coletivização dos meios de produção e você tem planos de metas de produção. Por exemplo, a gente pode pensar que cada pessoa consome uma quantidade X de alimentos ao ano, você multiplica pela população total e você chega a uma quantidade de alimentos que tem que ser produzida e joga metas para cima da área rural. É mais ou menos dessa forma que a gente tem uma sociedade planejada, uma economia planejada. Então, a economia chinesa ela foi extremamente coletivizada e com metas a serem cumpridas. Porém, todo um processo de transição ele é bastante complexo. Vamos pensar um exemplo assim, bastante simplório para a gente imaginar a complexidade disso. Imagina que tenha um produtor rural, ele plantou lá abóbora, feijão, etc., na propriedade dele. Chega então um movimento do governo, faz com que ele seja redirecionado para um outro local, para uma colheita que ele nunca acompanhou. A colheita dele vai ser acompanhada por uma outra pessoa. Ou seja, você tem todo um movimento em que você acaba tendo perdas. E esse remanejo de pessoas na China, a gente está falando em dezenas de milhões de pessoas. Então foi uma enorme alteração em toda a estrutura social da China. Uma revolução ela muda toda a base da sociedade. E com isso, a gente acabou tendo que o grande salto adiante ele foi um imenso fracasso. E foi um fracasso extremamente custoso do ponto de vista humano, porque com todo esse remanejamento de mão de obra e também esse remanejamento com relação à posse da terra, acabou ocorrendo enorme perda de produção agrária. Com a perda de produção, a gente teve fome em larga escala e há estimativas que o número de mortos por fome na China em decorrência do grande salto adiante foi de 20 milhões de pessoas, sendo que há quem estime que esse número tenha chegado a 30 milhões de pessoas. Só para a gente fazer um comparativo, no Holocausto da Alemanha nazista foram 6 milhões de mortos. Então, uma ação do governo chinês, um plano falho, fez com que você tenha de 3 a 5 vezes mais mortes do que você teve causados pelo Holocausto nazista. Então a gente vê como o grande plano adiante ele foi um total fracasso. Ele lançou as bases de uma nova economia chinesa, de um novo processo de industrialização. Ele começou a definir um caráter da sociedade estratificada da China, em que o Estado tem muito poder, porém no meio desse caminho a gente tem esse saldo de 20 milhões de mortes de fome. No ponto dessas ideias do mal com relação à Revolução Cultural. A Revolução Cultural ela foi lançada pelo Mao Tse-tung em 1966 e ela pretendia ser uma espécie de mudança dentro do processo revolucionário que estava ocorrendo na China. O Mao Tse-tung ele queria expurgar os lados negativos dentro do Partido Comunista Chinês. Ele acreditava que havia pessoas que eram contra a revolução, pessoas traidores da pátria e demais terminologias que você define para um inimigo político. Ele queria aos poucos renovar o Partido Comunista Chinês, tirar as pessoas que eram mais velhas e colocar pessoas novas, e também lançar a semente de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de ideologia dentro da própria sociedade chinesa. Um caso disso seria o combate ao confucionismo, que é uma das linhas filosóficas mais importantes do Extremo Oriente, uma filosofia milenar vinda de Confúcio. Outra coisa que ele queria também eliminar eram as influências ocidentais, como a música, os filmes, a cultura, a moda. Então, a Revolução Cultural ela teve como principal foco trabalhar entre os jovens, entre adolescentes, entre estudantes, formar grupos ideologicamente alinhados com o Mao Tse-tung e nesse modelo de renovação
do Partido Comunista Chinês, e também começou a ser formado entre esses jovens as chamadas Guardas Vermelhas, que seriam espécies de grupos milicianos formados por estudantes, por pessoas jovens, que agiriam como fiscais ou como soldados, como policiais, com relação aos hábitos, com relação à cultura. Alguns exemplos assim são bem assustadores sobre como isso funcionou. Há relatos, por exemplo, de jovens que amarraram, prenderam, espancaram e torturaram seus professores porque os seus professores supostamente estavam imbuídos de uma ideologia antirrevolucionária. Hábitos ocidentais, como homens deixarem o cabelo crescer, ou então mulheres usar calças muito apertadas, eram punidas por essas guardas vermelhas. Por exemplo, uma mulher que estivesse usando uma calça muito apertada poderia ter sua roupa rasgada em local público por essa guarda vermelha. Então, essa revolução cultural, ela pretendeu ser um passo a mais dentro desse processo revolucionário de você mudar a forma de pensar de uma sociedade, de mudar o processo de ensino, o modelo de ensino, e ao mesmo tempo isso trouxe consigo uma outra forma de autoritarismo, uma outra forma de violência, e isso também resultou em conflitos, como por exemplo entre essa Guarda Vermelha e o Exército de Libertação Popular, que é um exército, como o nome diz, que nasceu dentro da população para a Revolução Chinesa, e o objetivo disso era criar uma nova China, com uma nova mentalidade, e fazer com que o Partido Comunista Chinês não saísse da linha, não fosse contaminado por ideologias diferentes, para que não perdesse a sua pureza. A Revolução Cultural, ela foi enfraquecendo ao longo dos anos, principalmente em razão desses conflitos que foram acontecendo. Ela definitivamente acabou em 1976, que foi o ano da morte do Mao Tse Tung. Com a morte do Mao Tse Tung, chegou ao poder na China o Deng Xiaoping, que promoveu uma nova mudança social e econômica na China, e é o que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.